Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que ontem a Assembleia fez mais uma daquelas votações relâmpago. Ontem, a Assembleia, num curto espaço de 4 horas, e você coloca aí uma série de pronunciamentos sobre os mais diversos temas, aprovou 2 importantes matérias de interesse do governo. Não sei se de interesse da sociedade, mas de interesse do governo. A primeira delas, o governo revogou uma lei de sua autoria, de sua iniciativa, que foi sancionada em fevereiro deste ano, no dia 17 de fevereiro de 2023, a lei que trata da redução das filas de cirurgias eletivas, dos exames complementares e das consultas especializadas. O governo revogou esta lei para ampliar o raio de atuação de hospitais que possam participar desse programa. Até agora, de 17 de fevereiro até aqui, o governo não conseguiu atrair hospitais privados para participarem desse projeto. Por quê? Porque o governo quer pagar essas despesas com base no custo que paga o SUS, o Sistema Único de Saúde. E esse valores pagos pelo SUS são realmente insignificantes, tanto para os profissionais, médicos e pessoal da equipe médica, quanto para o hospital, quanto à hotelaria hospitalar. Nenhum hospital particular quer trabalhar para o SUS. Só os hospitais públicos é que trabalham para o SUS. Tem que aceitar esses custos que são estabelecidos pelo SUS. Pois bem, o governo revogou a lei para incluir os hospitais municipais. Os hospitais municipais são hospitais de segunda linha. Segunda linha porque na enciclopédia médica tem lá os hospitais de primeiro grau, de segundo e os terciários. Os terciários são aqueles hospitais topo de linha, como os que tem aqui, os hospitais públicos na capital cearense, e que fazem tudo. Pois então o governo quer a participação dos hospitais municipais para ver se o projeto de redução das filas de cirurgias eletivas começa a ser efetivado. A outra lei, o governo extingue a Fundação de Saúde. Aliás, fizemos um comentário no nosso blog tratando exatamente disso. O governador Camilo Santana, em 2020, criou a Fundação de Saúde Pública do Estado do Ceará, dizendo que era a solução para desenvolver os trabalhos da saúde pública no Estado do Ceará e os cearenses poderem contar realmente com os serviços públicos de saúde. Fez uma festa, tanto ele quanto o secretário de Saúde da época,
o doutor Cabeto. Isso foi em 20 de setembro de 2020. Aliás, eu peço desculpas, porque no nosso comentário de ontem, nós cometemos um equívoco. Falamos em março, quando, na verdade, a fundação foi criada em 20 de setembro de 2020. Portanto, a fundação não chegou a completar 3 anos e foi extinta ontem com os mesmos argumentos que o Camilo utilizou para criá-la, o governador Elmano utilizou para extingui-la. Segundo o governador, a extinção da fundação vai fazer com que todos os serviços de saúde fiquem centralizados na Secretaria de Saúde do Estado e, assim, os cearenses poderemos ter uma melhor saúde pública. Que coerência, hein? E veja que o governador Elmano de Freitas era deputado estadual na legislatura passada, quando a Assembleia aprovou a criação dessa Fundação de Saúde, ora extinta. São os políticos que temos. Além dessas mensagens, tivemos 2 outras menos significativas no contexto da administração pública, mas vários foram os pronunciamentos relacionados a essas mensagens. Um deles foi o do deputado Renato Rosano, na esfera comum, falando da remuneração do pessoal da saúde pública. Vamos ouvi-lo. Não se realizou. O governo do Estado manda agora uma mensagem em que ele incorpora como estatutários os concursados da FunSaúde, extingue a FunSaúde e incorporará esses concursados como estatutários. Então, é importante que, de fato, haja essa incorporação como estatutários, a absorção de todos os concursados. E aí, secretária e secretários. Quero dizer que o nosso mandato, que está em constante diálogo com estes aprovados, né, sabe que, pela lei, serão convocados de pronto 2.000 esse ano e vamos lutar, assim entendo, pela leitura da lei, que decreto de Sua Excelência o Governador defina o calendário de convocação dos outros 3.400. É o que aqui está colocado, que haverá um decreto com um calendário de convocação dos próximos anos. 2.000 agora e decreto posterior para a convocação dos outros 3.000 na qualidade de estatutários. Eu havia conversado há pouco, pela gentileza do nosso presidente, o deputado Evandro, com a secretária Tânia, que, além desta absorção, como estatutários, portanto, com os direitos estatutários, é necessário, primeiro, enfrentarmos o tema da qualificação da força de trabalho da própria Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, a sua força de trabalho, há tempos reclama uma qualificação permanente para, inclusive, melhorar a produtividade. Segundo, o quadro remuneratório desses estatutários. Porque está aqui colocada a seguinte situação. Como não serão mais seletistas, serão estatutários, haverá descenso remuneratório. E como é que fica essa situação de todo o quadro? Já que haverá descenso remuneratório. Nós temos que lutar, portanto, pela elevação do quadro remuneratório de todos os estatutários. Repito, todos os estatutários. Veja, toda e qualquer alteração no modelo de gestão deve estar focado, em especial, na qualidade do serviço ao usuário. Aquele e aquela que vive
exclusivamente do SUS. Portanto, eu queria aqui reivindicar que nós pudéssemos nos dedicar a, como fizemos no passado, essa casa fez isso no passado, ao debate do modelo para aprimoramento do modelo de gestão hospitalar. E rogo que, de fato, consigamos fazer com que esses novos estatutários, servidores e servidoras, possam ter uma remuneração condizente com a responsabilidade do seu fazer. Bom, tivemos vários outros pronunciamentos de governistas e oposicionistas. Aqueles, os governistas, elogiando as iniciativas do governo Elmano, e estes, os oposicionistas, criticando os recuos do governador Elmano e a falta de clareza da proposta da lei que extinguiu a Fundação de Saúde, e até a inconstitucionalidade desse mesmo projeto que extinguiu a Fundação, pois esse projeto, atentem bem, transformou cargos de seletistas em estatutários, que a lei faz uma definição muito clara. O seletista não precisa, para trabalhar no serviço público, se submeter a um concurso público. Os estatutários só serão realmente estatutários depois de aprovados em concurso público e passarem por um período podemos dizer, de experiência, que dura 3 anos. Só depois é que ele realmente está efetivado no serviço público. Aliás, a lei, além de transformar seletistas em estatutários, também transformou comissionados da Fundação de Saúde extinta em estatutário, com salários, vejam a aberração, com salários que serão definidos por decreto do governador. Todos os salários da administração pública são definidos por lei, votadas pela Assembleia e sancionadas pelo governador. Aqui, o que os deputados aprovaram ontem, em mais uma aberração, o governador Elmano de Freitas vai definir os salários, atenção, os salários do pessoal que era comissionado na fundação, os dirigentes, eles vão ser estatutários e os seus salários vão ser definidos por decreto do governador Elmano. E a lei já está publicada. Veja bem, o governador Elmano mandou essa mensagem que extingue a fundação ontem, terça-feira, para a Assembleia. Os deputados tomaram conhecimento do teor do projeto pouco depois das 9h da manhã. Pois bem, às 13h, 1h da tarde, esse projeto já estava aprovado, o que me autoriza a dizer que a maioria dos deputados votou em que não sabia o que estava votando. A maioria dos deputados não leu o projeto de lei. Portanto, o governador vai publicar um decreto definindo os salários de pessoas que eram comissionadas na fundação e agora passam a ser estatutárias até quando a justiça não for provocada e reconheça a inconstitucionalidade dessa lei. O problema da reforma da educação
que foi aprovada ainda pelo Congresso Nacional em 2017, para já estar em 2022, no ano passado, parcialmente implantada, e agora, em 2023, se cria uma nova discussão após a decisão do Ministério da Educação em querer promover algumas alterações, está deixando em polvorosa uma parte da educação nacional. Hoje, no jornal O Estado de São Paulo, tem um artigo do professor João Batista Araújo e Oliveira, intitulado Os Dramas do Ensino Médio. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que um pouco de história. Até por volta de 1970, havia um ensino médio acadêmico e outro profissional. O acadêmico se dividia em opções de humanidades e ciências, geralmente ofertadas na mesma escola. O profissional se desdobrava em normal, técnico, contabilidade e agrícola, ministrado em escolas especializadas. Isso foi abolido e o ensino técnico ficou marginalizado. Na década de 1990, a resolução do Conselho Nacional de Educação aumentou em 1.000 horas a educação do ensino profissional, mudança que, somada ao advento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, praticamente extinguiu o técnico. Em 2019, apenas 8% de alunos do ensino médio estavam no técnico. Na maioria dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e nos asiáticos, entre 30% e 70% dos alunos a partir de 13 ou 14 anos de idade frequentam cursos médios em escolas profissionais e especializadas. Alguns países começam a diversificar pouco antes ou pouco depois. Nos Estados Unidos e no Canadá são 3 as características marcantes. O ensino médio acadêmico é diversificado, por isso as escolas são de porte considerável. Há uma gama razoável de opções para alunos. O técnico se dá parte nessas escolas e parte nas especializadas, mas é feito sobretudo no nível pós-secundário, ou por meio de sistemas de aprendizagem profissional promovidos pela associação de classes, como é o típico na construção civil. A Inglaterra não tem pouco de tudo na área de formação profissional a partir do ensino médio. O deputado estadual Carmelo Neto não gostou nada do que disse a deputada Larissa Gaspar, também deputada estadual. O deputado Carmelo Neto é do PL e a deputada Larissa Gaspar é do PT. Ela disse nas redes sociais que ele, Carmelo, estava nervoso ao falar sobre a Prefeitura de Fortaleza. Carmelo, repito, não gostou e criticou em pronunciamento na Assembleia a deputada Larissa Gaspar. Vamos ouvi-lo. A Larissa, está aqui na matéria do jornal Fox, disse que eu estava nervoso quando proferi críticas à gestão do prefeito José Sarto. Está aqui a matéria amplamente divulgada. E eu gostaria de perguntar aos senhores colegas, pedir que imaginem o contrário. Se eu tivesse dito em algum momento, porventura, deputado Jeová Mota, que a excelentíssima deputada Larissa Gaspar estaria nervosa em algum de seus pronunciamentos, em alguma de suas falas. Eu tenho certeza que se porventura, deputado Sargento Reginaldo, eu dissesse o que ela disse contra o deputado Carmelo Neto, eu estaria aqui sendo acusado de machismo, de violência política de gênero e por aí vai. Mas como eu não gosto de achismo,
eu quero falar aqui sobre os senhores colegas, sobre alguns fatos que me chamam muita atenção. O primeiro deles, em 2020, Sarto foi eleito prefeito de Fortaleza em segundo turno, com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Está aqui. Camilo declara apoio incondicional a Sarto para a Prefeitura de Fortaleza, o então governador do PT. E está aqui no perfil, nas redes sociais da deputada Larissa, o apoio da executiva do PT à gestão, à eleição, ao nome do então candidato Sarto, que foi eleito naquele pleito. Eu não apoiei o Sarto, nem no primeiro, nem no segundo turno. Vossa Excelência não pode dizer isso. O PT, senhores colegas, teve secretário na gestão do prefeito Zé Sarto. Quem não lembra de Hilário Marques, que ficou até janeiro desse ano, deputado Reginaldo, secretário de Direitos Humanos da capital. Hilário Marques, que eu denunciei. Denunciei porque ele foi nomeado ferindo a lei orgânica do município, porque ele tinha nas costas uma condenação em colegiado. Entrei na justiça, enfim, não vencemos essa batalha. Mas hoje, Hilário não é mais secretário. E o que fez a então vereadora, minha ex-colega de Câmara Municipal? Bom, ele foi mais distante. Ele, inclusive, lembrou que a deputada Larissa serviu ao governo municipal na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. A deputada Larissa não estava no plenário da Assembleia no momento da fala de Carmelo. Aliás, como já dissemos aqui, em outras oportunidades, ela, deputada Larissa, não para no plenário da Assembleia. E quem a defendeu foi o colega dela, petista, deputado Guilherme Sampaio. Vamos ouvi-lo. Eu queria aqui acrescentar um adjetivo ao colocado pela deputada Larissa ao desempenho ou à manifestação do deputado Carmelo. Se a deputada Larissa disse que o deputado Carmelo estava muito nervoso, eu estou considerando que o meu colega, amigo, deputado Carmelo, está muito sensível, porque cada vez que algum deputado ou deputada, no seu debate, considerar que o outro ficou nervoso para interagir na sua discussão e afetar tanto a sensibilidade de um colega deputado, eu vou te dizer, nós vamos precisar fazer aqui uma terapia de grupo na Assembleia Legislativa, porque eu estou no meu 5º mandato eletivo e considero que esse tipo de situação é usual no debate público. O segundo aspecto, senhor presidente, mas a deputada Larissa tem muita capacidade e competência para se defender por si só. Lamentavelmente, ela não se encontra no plenário, com certeza ela o fará no momento oportuno. Segundo aspecto, senhor presidente, eu queria lembrar ao deputado Carmelo e a todos que acompanham essa sessão que, de fato, no segundo turno das últimas eleições, porque no primeiro apresentamos a ex-prefeita Luiziane Lins como nossa candidata, o PT defendeu o voto no prefeito Sarto, no segundo turno das eleições. E o fez por uma razão política, para derrotar bolsonaristas aqui na nossa capital. Esse bolsonarismo que destruiu o país. Esse bolsonarismo que se apropria de joias no valor de 16 milhões e não tem uma explicação para dar para a sociedade. Esse bolsonarismo genocida, responsável por milhares de mortes durante a pandemia. Então, ali sim, nós optamos por um mal menor. E eu não me arrependo, deputado, porque eu continuo fazendo crítica e oposição à administração do prefeito Sarto, que com todos os seus defeitos, tendo criado um novo imposto, eu ainda prefiro do que um genocida que defende tortura. Esse é o debate político que se impõe na contemporaneidade, quando a democracia está sob ataque. Então, eu prefiro ter votado por um mal menor, naquele momento, no prefeito Sarto, que impôs de forma insensível essa tarifa do lixo ao povo de Fortaleza, do que apoiar o bolsonarismo genocida aqui na nossa capital. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes.
as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o governo federal lança os primeiros concursos públicos de 2023 na próxima segunda-feira. Até o fim do ano, segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, devem ser anunciados 3 blocos de concursos para a recomposição de pessoal. No momento, apenas uma seleção emergencial foi autorizada para a Agência Nacional de Mineração. Projeto de lei prevê prorrogação da lei de cotas por mais 20 anos. Criadas em 2012, a política de ação afirmativa garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservado para ex-alunos da rede pública. A proibição da abertura de novos cursos de medicina será encerrada hoje. A informação é do ministro da Educação, Camilo Santana, que afirmou que a medida teve um efeito contraditório ao pretendido, já que acabou sendo superada por meio de decisões judiciais. E também temos sobre a primeira mulher negra oficial-general da Marinha, Maria Cecília Barbosa. Ela declarou em uma postagem publicada pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República: "Me sinto bastante orgulhosa e feliz por estar representando uma parcela grande da tripulação da Marinha, que é a parcela feminina." E ministérios assinam acordo com foco no combate à má nutrição no ambiente escolar. Em algumas escolas e municípios, muitas vezes, a única refeição que a criança faz no dia é oferecida na escola. Essa é uma realidade cruel, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos sobre o ex-presidente. Jair Bolsonaro depõe hoje à Polícia Federal e o Estadão relembra alguns dos seus escândalos, incluindo o mais atual das joias da Arábia Saudita, presente recebido pelo ex-presidente. A atualização de hoje, uma tragédia que um homem invade uma escola e mata crianças em Santa Catarina. E agora, com os destaques do Globo, temos em manchete que, alvo sobre racismo, a deputada fala que não adianta o cargo, minha raça sempre chegará primeiro. Também temos que primeiros concursos, como já anunciados, também é um destaque hoje no Globo. E Bolsonaro não usará direito de ficar calado e vai depor em delegacia alvo de ataques em dezembro. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que MEC publica portaria que suspende o cronograma do novo ensino médio por 60 dias. Também temos sobre internacional que Donald Trump ataca investigação e acusa promotores de interferência em eleição. A Controladoria Geral da União de Lula recua e estabelece diretoria de operações contra desvios de dinheiro público. O setor havia sido rebaixado para uma coordenadoria e gerou protestos. Sobre arcabouço fiscal, pretende ser perene e resolver problema fiscal do Brasil, de acordo com o secretário do Tesouro. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, pedindo que os nossos internautas continuem nos acompanhando, porque já estaremos com uma entrevista com o deputado federal Mauro Benevides Filho, aqui nas nossas redes sociais, onde falaremos sobre o piso nacional da enfermagem e sobre o novo pacote econômico do governo federal. Tenham todos uma boa tarde e uma feliz Páscoa. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Até amanhã.